dominar ali, né? O professor. Não, se alguém for dar uma rasteira, você não vai deixar não. Calma, Luinha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, a gente está aqui para falar sobre a codificação justiniana. E antes de falar sobre a codificação, eu gostaria de falar um pouco sobre a origem desse imperador bizantino. Justiniano nasceu na Ilíria, em Taurécio, em 483. Ele era filho de camponeses, tendo sido adotado pelo tio Justino, o imperador de Roma. Também filho de um camponês. Apesar de Justiniano pertencer a uma família de origem humilde, foi nomeado cônsul ligado ao trono pelo tio Justino, no qual sucedeu após a morte deste. Justiniano subiu ao trono do Império Romano do Oriente no dia 10 de agosto de 527 em Constantinopla. Ele era um homem culto, ambicioso e dotado de grande inteligência. E parecia talhado para o cargo. Sua pretensão era restaurar o prestígio que Roma havia perdido e buscava isso em todos os campos. No campo jurídico não foi diferente. Referente ao código, pouco depois de ter assumido o poder, Justiniano percebeu a importância de salvaguardar a herança deixada pelo direito romano e em 528 nomeou uma comissão de 10 membros para compilar sobre as constituições imperiais vigentes. E Teodoro era o principal colaborador dessa compilação. Ele era jurisconsulto de grande mérito, era professor da escola de Constantinopla, professor de direito, e era ministro do imperador. Ele cercou-se de professores, juristas, advogados e iniciou um grandioso trabalho de compilação. A missão dos compiladores contemplou-se em 2 anos. E o código era destinado a substituir o gregoriano, o hermogeniano, as constituições particulares e o código de Teodosiano, de 438. No dia 7 de abril de 529, com a Constituição Summa Republicae, o imperador publicou um código intitulado Nos Justinianus Codex, que é o Código Novo de Justiniano. E ele estabeleceu que entraria em vigor no dia 16 de abril de 529, daquele ano mesmo. Essa primeira obra foi substituída por outra em 534, esta sim intitulada como Código Novo, quanto ao anterior ficou intitulado como Código Velho. Agora a Amanda vai falar sobre o digesto. Dando continuidade ao que ela falou, eu vou falar sobre a compilação. Digesto ou Pandectas. Digesto, conhecido igualmente pelo nome grego Pandectas, é uma compilação de fragmentos de jurisconsultos clássicos. É a obra mais completa que o código tem e ofereceu maiores dificuldades em sua elaboração. Digesto vem do latim digerere, quer dizer pôr em ordem. Posso interromper um pouquinho? Só para... Agora, ela está falando sobre o próprio Código de Justiniano, que é composto de várias obras. Quando a gente pensa em código, logo a gente associa a uma obra, a um livrinho. Não, o Código de Justiniano foi um apanhado geral que ele fez, não só no território ali romano, como nos povos vizinhos. Por isso que no início a outra falou que foram enviados 10 pesquisadores, entendeu? E aí agora volta e vai reunir nestes volumes que recebem esses nomes, né? Digesto, Pandecta ou Pandectas. Isso. Realizada a compilação das leis, constituições imperiais, era necessário resolver um problema com relação aos iura. Os iura eram os jurisconsultos clássicos,
não tinham sido ainda compilados. Havia ainda os jurisconsultos antigos uma série de controvérsias a solucionar. Controvérsias, né? Para isso, Justiniano expediu 50 constituições, as quinquaginadas decisões. É provável que durante a elaboração delas surgisse a ideia de compilação dos iuris, ou seja, a reunião de ideias desses jurisconsultos clássicos. Na Constituição de 15 de 12 de 530, o imperador expôs seu programa referente à obra. Nos fins de 530, Justiniano encarrega Triboniano de organizar a comissão de 16 membros destinada a compilar os iuris. Coube a Triboniano escolher seus colaboradores. Foram escolhidos Constantino, além de Teófilo e Platino, de Constantinopla, Doroteu Isodoro, da Universidade de Beredo, mais 11 advogados que trabalhavam junto à alta magistratura. A comissão era encarregada da seleção da matéria, bem como de dirimir dúvidas e decidir em casos de diferentes opiniões. O digesto diferenciava-se do código por não ter havido anteriormente trabalho do mesmo gênero. A massa da jurisprudência era enorme, frequentemente difícil de ser encontrada. Havia muitos autores com pontos de vista diversos, por vezes antagônicos. A tarefa parecia ciclópica e era temerário juntar todo esse amálgama de opiniões num trabalho homogêneo. Para o término desse projeto grandioso, previu Justiniano prazo mínimo de 10 anos. No entanto, sob a presidência de Triboniano, a comissão de 16 membros, depois de compulsar quase 2.000 livros, com 3 milhões de linhas, extratando 19 jurisconsultos, concluiu o trabalho em apenas 3 anos. Era o Código de Doutrinas Selectas, o qual foi promulgado em 15 de dezembro de 533 para entrar em vigor daí a 15 dias. A obra é composta de 50 livros, subdivididos em aproximadamente 1.500 títulos. Segundo ao assunto, sobre cada um dos títulos figuravam fragmentos de obras de mais de 40 jurisconsultos romanos do período clássico. Os 16 codificadores tiveram autorização de alterar os textos escolhidos para harmonizá-los com os novos princípios vigentes. Essas alterações tiveram o nome de emblemata triboniana e hoje são chamadas interpolações. A descoberta de tais interpolações e a restituição do texto original clássico é uma das preocupações das ciências romantísticas contemporâneas. As pandécticas constituíam uma suma do direito romano, em que inovações úteis se misturavam a decisões clássicas. Restritas na prática ao Império Bizantino no século XI, foram descobertas pelo Ocidente. A comparação dos manuscritos existentes no Código Justiniano foi o primeiro passo para o renascimento do direito, que teve como centro da Universidade de Bolonha. Quase todos os direitos modernos decorreram do direito romano e por pandécticas. Dando sequência ao que a menina falou aqui, como o professor também citou, o código foi dividido em algumas partes e essa divisão ela vai ser dita mais na frente, só que agora vem a segunda parte dele, não tão menos importante como a primeira, tem a mesma importância, porque ela é conhecida como... Ela foi conhecida como a parte mais simples. Na verdade, ela não seria nenhuma parte, seria uma parte da questão da elaboração, porque ela é só foi uma forma encontrada para simplificar esse código, para transformar em livro didático para as escolas, para os ensinadores passarem para os seus alunos. Repita, importante. O nome é as Instituas, elas foram, é uma forma simples, As Instituas. E o quê? Sim. Instituas. Sim. Elas foram um conjunto de livros que é simplificado, que é a simplificação do Código Justiniano. E essa parte foi feita para melhor facilitar o ensino dos acadêmicos de direito da época. E elas foram transformadas em um livro didático que foi distribuído nas escolas, para os ensinadores, para que pudessem fazer a divulgação desse código. Aí diz aqui que quando terminou a elaboração do digesto, só que antes da promulgação desse digesto, o Justiniano ele escolheu 3 compiladores. O presidente lá, que foi dito pela Amanda, que foi Triboniano, Doroteu e Teófilo. Que ele escolheu essas 3 pessoas para fazer a organização desse resumo do Código Justiniano.
E é importante ressaltar que ele foi baseado nas Instituas de Gaio, que é do século II a.C. Essa comissão ela elaborou as Instituas que foram publicadas em 21 de novembro de 533, um mês antes da publicação do Digesto. Foi aprovada em 22 de dezembro desse mesmo ano pela Constituição Tanta e entrou em vigor como manual de estudo, como foi dito, do mesmo dia do Digesto, que foi no dia 30 de dezembro de 533. Como eu havia dito, como é um órgão de professores, que esses três doutrinadores que foram escolhidos, Triboniano, Doroteu e Teófilo, eles são professores de direito, e aí ela foi destinada ao ensino. As instituas mais simples e mais teóricas que o Digesto, são expostas as noções gerais. Nas instituas são expostas as noções gerais, definições e classificações, conceito do que foi o código. E é isso. Bom dia a todo mundo. Vou falar sobre a atualização do código, né? Que atualizar significa modificar, né? Então, a publicação de novas constituições é o fato de, com a elaboração do Digesto, ter surgido contradições entre o Novus Justinianus Codex e as Pandex, tornou necessária uma segunda edição do Codex. O código revisado, cujo conteúdo foi harmonizado com as novas normas expedidas no curso dos trabalhos, foi publicado em 16 de novembro de 534, para entrar em vigor no dia 29 de dezembro do mesmo ano. Essa obra chegou até nós como a primeira edição do código, elaborada em 528. Foi revogada por essa segunda e, portanto, deixou de ser utilizada. Dela possuímos apenas pequeno fragmento do índice constante do papiro encontrado no Egito, no início do século. Esse papiro arola as constituições contidas nos títulos 11 a 16 do livro Arrola. Isso. E mostra que é muito pequena a correspondência da ordem da Constituição aí referidas, e as que se encontram nos mesmos títulos da nova edição do Código Justiniano, que é a que chegou até nós. E também vou falar sobre o código, e o código começa por uma invocação a Cristo, em que se afirma a fé de Justiniano. Ele baseou tudo, ele baseou o código nas leis e nos conflitos de Deus sobre a Bíblia também, né, sobre Cristo, né. E agora também vou falar sobre as novelas, né. As novelas são as institutas, o Digesto Pandex e o código foram as compilações feitas por ordem de Justiniano. A segunda edição do Codex 534 não paralisou a atividade legiferante de Justiniano, continuou a editar outras constituições importantes. Introduzindo um grande número de modificações na legislação, essas novas constituições são conhecidas por novelas, autênticas ou clássicas. E o Justiniano pretendia reunir as novelas num corpo único. Sua morte, porém, não lhe permitiu realizar o intento, o que foi posteriormente, por particulares, a coleção das novelas, constituindo o quarto volume da codificação justiniana. E mesmo assim, mesmo ele morreu, mas ele deram continuidade naquilo que ele tinha feito. Agora ele vai falar sobre isso. Sou ele, na verdade. Nenhum professor, na verdade. Agora, essa é só uma abreviação que a gente fez no trabalho escrito, que o senhor vai poder identificar depois. São só subtópicos que falam, dá para explicar a questão da organização do trabalho, a estrutura física do trabalho, e algumas características que são muito importantes, como, por exemplo, o antissemitismo, que fala que o Código Justiniano ele degradou os judeus a cidadãos de segunda classe. Até então, os judeus eram cidadãos normais, não tinham preconceito contra eles e tal. Só que com o Código de Justiniano, eles foram subordinados a qualquer outra classe social, eles foram colocados como segunda classe da sociedade. A partir daí, a religião judaica deixou de ser legítima, passou a ser uma religião meio que clandestina. Tem três pontos aqui que podem identificar esse antissemitismo na sociedade daquela época. Os judeus não poderiam ter relações sexuais, os judeus não poderiam ter relações sexuais com cristãos, porque se isso acontecesse, eles seriam castigados sob pena severa, podendo até serem mortos. Os judeus deixariam de ter poder, os judeus deixaram de poder ter cargos políticos ou cargos mais importantes, pelo fato de terem sido subordinados a partir daí. E alguém que ousasse contribuir
Alguém que ousasse construir uma sinagoga poderia ter seus bens punidos e seria morto. Essa era a pena para quem tivesse a sua ousadia de tentar construir a sinagoga. A divisão da obra, como já foi dito, ela foi dividida em 4 partes, que são o digesto, pela Amanda, institutos que eu disse, e o código e as novelas que o Bruno falou. Esse conjunto, o romantista aqui, ele coloca uma abreviação aqui, fala sobre um romantista francês chamado Dionísio Godofredo, em 1538, na edição que ele fez do Código Justiniano, ele fez uma nova edição e foi denominada de Corpus Iuris Civilis, Corpo do Direito Civil, e essa abreviação aqui ela é voltada à questão da estrutura da obra, porque eles diferenciaram a estrutura da obra como antes desse novo código, que é reconhecido mundialmente, que foi em 1538, a estrutura da obra é dividida em 2 partes, que é antes desse código, desse novo código, e depois desse novo código. Aí fala que as atitudes são divididas em 4 livros, subdivididos em títulos, e este é uma parte inicial e parágrafos. O digesto compõe 50 livros, como foi dito pela Ana Márcia, que são divididos em títulos, subdivididos em leis por fragmentos. Vocês estão entendendo? Olha o tamanho da obra. Professor, também foi aí de onde surgiu o direito penal, né? Toda a base. Toda a base. Aí fala agora do código. O código é constituído, além do digesto ter sido constituído de 50 livros, o código ainda foi constituído de 12 livros, que foram divididos em títulos e também subdivididos em leis. Você já falou. Espera. Como o professor já falou e o grupo também, deixa o banheiro agora. Foi necessário 10 pesquisadores para fazer o livro. Eles usaram todos os livros, todas as constituições existentes, desde o começo, como foi o Código das 12 Tábuas, o grupo e os outros livros, as constituições que o Chico falou. Aí os tipos suprimiram, foi pegando as partes importantes, como se fosse não tem tipo a Bíblia, que foi pegando livro por livro, o Código Justiniano foi pegando partes, artigo de um, parágrafo de outros, que eram mais importantes, e foi fazendo isso. E esse código nasceu a partir de uma revolta que teve, foi a revolta de Nica, onde grupos igual grupos esportivos, viraram partidos políticos, aí eles se uniram e fizeram uma revolta, tipo uma guerra civil. Aí essa guerra civil aconteceu por causa de grandes impostos bem altos mesmo, e pela miséria da população. Aí a ajuda de um general Bizano, qual é o nome do general? É esse mesmo. É bizantino. Com a ajuda desse general, Justiniano fez com o apoio da mulher dele, Teodora, fizeram que acabasse essa guerra civil. Acho que 35 mil mortos nessa guerra civil. Foi morte pra caralho. Aquele tempo. Vai dar trabalho, né, na edição já. Aí a partir dessa guerra civil, chamou para fazer esse código. Esse código tinha 2 funções. O contrato, que fazia que o Cristiano tinha poder de tudo, tudo mesmo, desde ser compra, cargos, qualquer coisa. E burocrático. Tem hoje no Brasil, tem o presidente, o ministro, os escalas, só vai descendo. Um cara de funcionário público, até fazer hoje. E também, basta lembrar que Justiniano tinha, junto com esse general, conquistou um bocado de coisa a partir desse código, que fazia que os fazendeiros, escravos, um bocado de pessoas fossem submissas a ele, e que com isso ele conquistou vários territórios, uma parte da Espanha, a Roma, que ele era imperador de Constantinopla. Aí ele conquistou a Roma, unificou o estado de Roma, só que depois se dividiu no passado do tempo, e uma parte da África. Aí foi a parte da E nesse código tinha como a base cristã, que tudo é o cristianismo. Aí ele morreu com católicos de Deus, pagãos,
tanta coisa, aquela guerra medieval, bruxas, quem era contra Deus, essas coisas. E Justiniano tinha um grande. Eu tinha dois objetivos. O objetivo interno era unificar o Oriente Médio, a parte do Oriente, o Oriente Ocidental, unificar Constantinopla e Roma. E também tinha um objetivo externo, que é nem todo imperador dele conquistar o mundo, vamos matar quem não é contra, e vamos juntar tudo, fazer tipo ele ser o presidente de tudo, o dono de tudo, na verdade. E também que o mais importante que o Código Justiniano, ele tem, hoje, atualmente, tem dois papéis fundamentais. O primeiro papel é para estudar o Império Romano, o direito romano todo, e também que o Código Justiniano é a base de toda toda a Constituição da América Latina e da parte da Europa mediterrânea. Foi base no Código Justiniano que fez essa Constituição até hoje. E vale lembrar, professor, vale lembrar que a mulher dele, Teodora, com a firmeza de caráter dela, ela muito auxiliou em toda a sua obra. E eu queria destacar isso, porque apesar dela ter sido obrigada a desposá-la, porque ela era dançarina anteriormente a conhecer ele, e levava vida devassa, dissoluta, mas ela sempre o acompanhou e o auxiliou em toda a sua obra. Então eu queria destacar a importância dessa mulher do lado. Como na mulher. Como na revolta de Nica, essa revolta morreu 35 mil pessoas, Justiniano estava querendo fugir. Teodora, a mulher dele, que aconselhou ele a ficar e junto com o general tomar essa decisão de acabar com os revoltados. Aí gerou assim. O professor Justiniano também baseou o código em Cristo, né? Gente, vamos lá. Só para finalizar que principalmente assim, o código foi baseado em Justiniano e Cristo, né? Ele baseou toda a obra em Cristo. Na visão cristã. Bom, espero que a gente tenha levado o nosso conhecimento a vocês de alguma forma. E a gente encerra por aqui, porque a gente já falou.